Daí, pessoal, mais uma resolução. A seta aponta para a posição 0 no instante inicial. A cada rodada, ela poderá ficar no mesmo lugar, ou mover-se uma unidade para a direita, ou mover-se uma unidade para a esquerda. Cada uma dessas três possibilidades com igual probabilidade. Qual é a probabilidade de que, após 5 rodadas, a seta volte à posição inicial? Bom, então aqui eu tenho a seta na posição inicial, olha só, na posição 0. E a cada rodada, ela opta, não que ela opta, mas ela tem a possibilidade de ficar parada no mesmo lugar, ou ela anda uma casa para a direita, ou ela anda uma casa para a esquerda. Por exemplo, vamos supor que eu vou andar para a direita, vou ficar parado, vou andar para a direita de novo, depois vou voltar para a esquerda e depois vou ficar parado, tá? Vamos supor que vai ser essa condição. Então, na primeira rodada, vai para a direita, depois fica parado, depois vai para a direita, depois para a esquerda e depois fica parado. Então, vamos ver aqui, ó. O que vai acontecer nesse caso? Eu tenho primeiro para a direita, então eu venho para essa posição aqui, fica no mais 1. Depois fica parado, então continua na posição mais 1. Direita, continua na posição mais 1. Depois vai para a direita de novo, então passa para a posição mais 2. Depois esquerda, volta para a posição mais 1. E depois fica parado, então fica aqui na posição mais 1. Então, nota que essa sequência aqui, ó, não voltou para a origem. Então, essa sequência, ela não serve. Essa sequência, ela não serve porque não retornei para a sequência 0, para o ponto 0. Bom, mas aí, o que eu percebo, então, que é necessário para que a seta volte para a posição 0, ou que ela termine na posição 0? Bom, eu tenho que pensar que ela pode ficar as 5 vezes, as 5 rodadas na posição 0. Então, ela vai ficar na posição inicial, certo? Ela não vai se movimentar. Então, eu tenho assim, ó, fica parada, depois ela fica parada, na quarta ela fica parada e na quinta rodada fica parada. Então, nessa situação, ela vai permanecer no 0. Então, ela vai terminar as 5 rodadas na posição inicial. Ok, então isso é uma possibilidade. Olha só, isso aqui, ó, é uma possibilidade. Uma possibilidade. Muito bem. Agora, eu posso pensar também, se eu quero que ela retorne, ou que ela termine na posição inicial, no 0, mesmo de casas que ela andar para a direita, ela tem que andar para a esquerda, para voltar para o 0. Então, eu tenho uma situação seguinte. Eu posso, por exemplo, andar para a direita, andar de novo para a direita, andar para a esquerda, andar de novo para a esquerda. Olha só, eu retornei à posição 0. Andei para a direita, andei para a direita. Para a esquerda, fiquei na posição 0. E aí, na última rodada, eu fico parado. Então, aqui tem mais uma possibilidade. Mas aí, pensa, se eu embaralho essas possibilidades aqui, ó, em qualquer ordem, se eu faço, por exemplo, direita, fico parado, vou para a esquerda, depois volto para a direita, isso também vai finalizar no 0. Vou andar para a direita, vou ficar parado no 1, vou andar para a esquerda, vou andar para a esquerda de novo e depois eu volto para a direita, ó. Então, qualquer embaralhamento dessas 5 situações vai gerar a posição inicial no final dos 5 movimentos, das 5 rodadas. Então, aqui existe um embaralhamento dessas 5 letras. Então, eu posso considerar isso como embaralhamento de 5 elementos com repetições. Eu tenho 2 vezes o D e tenho 2 vezes o E. E eu já vou, inclusive, fazer esse cálculo aqui, lembrando para ti da expressão que define o número de permutações com repetição. P de N com as repetições A, B e C,
a quantidade definida por fatorial de n, fatorial do total de coisas a serem embaralhadas, dividido pelos fatoriais das repetições, das quantidades repetições. Então, esse ABC aqui são as repetições. Jogando isso para a situação do exercício, eu tenho aqui 5 elementos que serão embaralhados, fatorial de 5 é o n fatorial, e embaixo o fatorial das repetições, 2 fatorial e 2 fatorial. Abro 5 até o 2, 5 vezes 4 vezes 3 vezes o 2, seguro aqui no 2, 2 fatorial, 2 fatorial. Cancelamento de 2 fatorial com 2 fatorial. Lá no numerador eu fiquei com 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Divide por 2 fatorial, que é 2, né? Fatorial de 2 aqui, ó, é 2 vezes 1. E 60 por 2 é 30. Então, aqui eu tenho 30 possibilidades. Então, aqui eu tenho uma possibilidade, um caso, sempre parado. E aqui eu tenho 30 casos, que são os 30 embaralhamentos de 2 para a direita, 2 para a esquerda e uma parada. Mas aí, a partir desse raciocínio, eu também percebo que se eu andar uma para a direita, uma para a esquerda e ficar 3 parados, eu também vou ficar na posição 0. Eu ando uma para a direita, depois eu ando uma para a esquerda, eu volto. E aí depois eu fico parado, parado, parado. Eu vou finalizar no 0. E aqui também, se eu embaralhar essas letras entre si, por exemplo, eu fico parado, depois vou para a direita, fico parado e depois vou para a esquerda. Então, ó, fico parado, vou para a direita, fico aqui no 1, fico parado, e depois vou para a esquerda, volto para o 0. Então, nota que o embaralhamento dessas 5 letras também vai gerar aí o final da quinta rodada na origem. Então, aqui de novo, ó, eu tenho permutação de elementos repetidos. Então, vou usar aqui a mesma técnica, a mesma fórmula, são 5 elementos. E aí eu tenho repetições de 3 elementos. O D e o E não repetem. Então, aqui eu tenho as repetições. Jogo isso na expressão, 5 fatorial, sobre número de repetições, 3, 3 fatorial. Abro 5 até o 3, 5 vezes 4 vezes o 3, segura no 3, e aqui 3 fatorial. Cancelamento de 3 fatorial com 3 fatorial, resultou ali 5 vezes 4, 20. Então, aqui eu tenho outros 20 embaralhamentos que fazem com que o último movimento finalize na origem. Muito bem. Então, o total de casos favoráveis, olha só, os casos onde acontece o término na origem, se dá por 1, que é os parado, 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 mais 30, 2 para a direita, 2 para a esquerda e 1 parado, e mais 20, que é 1 para a direita, 1 para a esquerda e 3 parados. Isso me dá, então, 51 possibilidades. Então, se eu vou jogar isso aqui na fórmula, probabilidade do evento acontecer se dá pelo número de favoráveis em relação ao total de casos. Número de favoráveis, eu já encontrei 51. Falta agora aqui o total de casos. Bom, mas aí pensa, né? Eu tenho 5 movimentos. Olha só aqui o total. Eu tenho 5 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro movimento, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3 possibilidades. Ou eu vou para a direita, ou para a esquerda, ou eu fico parado. Aí eu faço um deles. Aí no segundo movimento, na segunda rodada, eu também posso ficar parado, ou vou para a direita, ou para a esquerda, eu tenho 3 possibilidades. Na próxima rodada, de novo, 3 possibilidades, e aqui 3 possibilidades, na última, 3 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico as possibilidades de cada etapa, e isso me dá 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3 dá 243. Então, eu tenho 243 caminhos, trajetos diferentes.
Então eu venho para cá e coloco 243. Tá aí, 51 para 243. Aí eu até tenho 51, ó, aqui. Tenho 243 aqui, mas na mesma fração isso eu não tenho. O que eu posso fazer aqui? Posso simplificar isso por 3. 51 por 3 dá 17. 243 por 3 dá 81. E aí eu tenho 17 de 81, alternativa C. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.